O pastor Nicolas, na semana passada, ele começou a falar sobre o reino de Cristo. Nós já falamos bastante sobre o reino de Cristo quando eu falei sobre o munus triplex de Jesus, ele como profeta, sacerdote e rei. E aí nós falamos sobre o reino de Cristo e tudo mais. Assim, o que deve ficar marcado na nossa mente acerca disso é que o reino de Cristo já existe. Só que ele é celeste. O seu trono é celeste. O que nós vamos estudar agora é o que vai acontecer quando esse reino invadir a nossa dimensão terrena. Porque agora o reino de Cristo é invisível. Nós não o vemos. O próprio autor de Hebreus fala, agora, porém, não vemos que todas as coisas lhe são sujeitas, lhe estejam sujeitas. E Jesus mesmo disse para Pilatos, o meu reino não é daqui. Se fosse, os meus ministros estariam me assistindo agora. Mas agora, ele usa uma palavrinha importante aí, a palavrinha agora o meu reino não é daqui. Então, com isso, nós aprendemos que existem essas duas dimensões. Existe a dimensão celeste do reino de Cristo, que é agora, o Senhor está sentado à destra da majestade nas alturas, como fala o autor de Hebreus, no primeiro capítulo, ele realça isso. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, Filipenses fala, no capítulo 2, que Jesus se assentou à direita de Deus, ele é agora o cabeça da igreja e soberano sobre todas as coisas. Tudo isso nós já sabemos. Então, essa dimensão do reino é ponto pacífico. Não é matéria escatológica. É matéria ligada à teologia, a teologia relacionada ao presente momento. Nós cremos que existe um rei no céu. E esse rei é o Senhor Jesus, que controla todas as coisas, que sustenta o universo, dá andamento à história e que um dia voltará. Agora, o que nós cremos também é que a sua vinda é uma vinda que não representa apenas a sua chegada aqui. A sua vinda não é só a sua chegada aqui. A sua vinda representa também a inauguração de uma nova fase do reino, em que o reino que é agora celeste vai ser visível e palpável neste mundo. Então, essa é uma dimensão da escatologia que foi esquecida e que é até combatida. O que aconteceu? No começo, os teólogos, logo depois da morte dos apóstolos, os teólogos dos primeiros séculos, todos eles criam assim. Todos eles diziam, olha, nós cremos que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino numa Jerusalém restaurada. Então essa era uma crença comum. O Senhor virá, é o tempo da restauração. Ele restaurará todas as coisas e estabelecerá o seu reino, e as nações então andarão debaixo do seu cetro. Então essa mentalidade era uma mentalidade comum no comecinho da história da igreja, no século II, isso era ponto pacífico. Mas o que aconteceu? A igreja sofreu muita influência de uma filosofia chamada platonismo. A igreja sofreu muita influência da visão geral helenista. E na visão geral helenista, o que acontece? As coisas materiais são inferiores e más. Então, com essa mentalidade de que as coisas materiais são inferiores e até más, então essa dimensão concreta e palpável do reino começou a ser rejeitada. Então, alguns teólogos começaram a dizer que a ressurreição, na verdade, a ressurreição ela era física, mas quando o corpo chegava no céu, aí ele se espiritualizava. Por quê? Aquela ideia, o que é material é ruim. Então, até hoje, quando você fala de um reino físico de Cristo, quando você fala de Jesus reinando em Jerusalém, mas não na Jerusalém celeste, mas na Jerusalém aqui, de Israel mesmo, as pessoas se assustam com isso. Porque na cabeça das pessoas, moldada por séculos, por uma teologia platonizada e helenizada, tudo que é material é muito inferior.
O que é material nem se compara com o que é espiritual. O que é material é muito inferior à substância espiritual. Então, por isso, dizem, não, isso não vai acontecer. Imagina, um reino concreto, um reino material. E essa visão é meramente filosófica, porque na Bíblia não tem nada errado com a matéria. Nada. Quem fez a matéria? Quem criou a matéria? Quando passar tudo, a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Criar o quê? Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. É uma nova criação material. Como é que nós vamos passar a eternidade? No corpo material. Igual de Jesus, que era material também. Ele comeu, ele bebeu. Sem problema nenhum. A matéria não é má. A matéria se corrompeu por causa do pecado. Mas ela em si não é má. Os nossos corpos serão físicos e incorruptíveis. E esse reino será assim também. Então aí existe um grande debate, né, entre os teólogos aí evangélicos. Alguns falam assim, olha, esse reino que virá, que vocês aí da Igreja Batista Redenção falam que virá, na realidade vocês estão entendendo mal os textos. Porque os textos bíblicos que falam sobre esse reino devem ser entendidos de modo simbólico. Então, vocês estão cometendo um erro muito sério nesse aspecto. Porque tudo que a Bíblia fala sobre esse reino físico deve ser entendido de modo espiritual, simbólico e alegórico. São alegorias que os profetas transmitiram e escreveram para se referir a outras realidades espirituais muito mais elevadas. Então fizeram isso, começaram a reinterpretar os textos que falam sobre esse reino físico, começaram a reinterpretar para se ajustar a realidades espirituais, para fugir da ideia da natureza física do reino, porque essa natureza física iria contra a mentalidade platônica, helenista, que diz que a matéria é má. Então, isso tudo influenciou a hermenêutica, né? Agora, nós olhamos para os textos bíblicos e dizemos, olha, há coisas que realmente são simbólicas. Mas é fácil saber o que é simbólico, não é? É fácil saber o que é simbólico. Se a Bíblia fala, olha, o exemplo clássico, né? Dando comida para os seus inimigos, você vai ajuntar brasas de fogo sobre a cabeça deles. Isso é simbólico, não é? Claro, isso não é literal. Ninguém vai colocar fogo na cabeça de ninguém. Então nós temos um cérebro que nos ajuda a distinguir. Nós temos uma capacidade de interpretação natural que Deus colocou em nós, que nos ajuda a perceber o que é figura de linguagem e o que não é. Então quando nós lemos os profetas e eles falam sobre essas coisas, nós olhamos e dizemos, mas qual é o problema disso aqui ser literal? De que modo a literalidade disso detrata a grandeza de Deus? De que modo a literalidade disso destrói aquilo que nós sabemos sobre o caráter de Deus, a sua natureza e tudo mais? Nada. Então qual o problema de ver isso como literal? Que licença nós temos para espiritualizar aquilo que o texto em si não tem sinal nenhum de ter que ser espiritualizado? Então, é interessante, se eu fizermos um exercício, por exemplo, se eu pegar as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, vamos supor que todos nós vivêssemos antes de Jesus voltar, antes de Jesus nascer, ok? E aí leríamos lá, com essa mentalidade helenizada, leríamos assim no texto bíblico, olha, o Messias, ele vai entrar sentado num jumentinho em Jerusalém. Será que nós entenderíamos isso de modo literal ou simbólico? Com a mentalidade de hoje, o que nós diríamos? Isso é absurdo. O Messias entrando em Jerusalém sentado num jumentinho? Ah, que bobagem. Isso é um símbolo da humildade dele. Mas não que ele vai entrar literalmente em Jerusalém. Imagina uma bobagem. Que absurdo. Iam fazer desenhinhos, memes na internet, né? Do Messias entrando com o jumentinho e todos rindo do meme. E no final, como é que a profecia se cumpriu? De modo literal. Outra coisa. Olha, o Messias, ele vai nascer de uma virgem. O quê? Gente,
Isso é simbólico. Você acha que isso é literal? O que vocês têm na cabeça? Não tem como isso ser literal. Isso é simbólico. E ririam daqueles que creem na profecia literal, fariam memes na internet, no Instagram, tudo mais, zombando de quem chamando-os de literalistas, tudo mais. E no final, como seria o cumprimento? Literal. Diríamos assim, olha, o Messias vai ter as mãos e os pés traspassados. O que diriam? O quê? Vocês são loucos. Ele é o Messias. Vocês acham que cabimento uma coisa dessa? O Messias ter as mãos e os pés traspassados. Isso é simbólico, isso é alegórico. Isso significa, sei lá, tantas coisas podemos imaginar aí. Quando é alegórico, você imagina qualquer coisa e joga lá. Né? Quando a interpretação é simbólica, você pode dizer qualquer coisa, que está valendo. Então, o fato dele ser traspassado significa que ele vai ser o representante dos oprimidos. Mas não que ele será realmente traspassado, perfurado, pregado. Absurdo, é o Messias. Isso não pode se cumprir literalmente. E como se cumpriria? Literalmente. E diríamos, olha, o texto fala que ele será contado com os transgressores. O quê? Isso é até blasfêmia, dizer uma coisa dessas. Isso é simbólico, isso é simbólico. Isso não tem como isso se cumprir de modo literal, isso é um absurdo. Vocês deveriam ser expulsos da igreja por uma interpretação estúpida como essa. E como se cumpriria a profecia depois? Literalmente. Então, se nós fizermos esse exercício, nós veremos que todas as profecias sobre Jesus na primeira vinda, que hoje talvez seriam interpretadas de modo simbólico, se cumpriram literalmente. Qual o problema das profecias sobre a segunda vinda se cumprirem literalmente também? Qual o problema? Qual o absurdo disso? Nenhum. Então, nós temos esse problema hoje em dia, essa discussão, esse debate. Nós aqui na igreja, os pastores aqui da igreja, nós entendemos que a Bíblia tem que ser interpretada de modo histórico-gramatical. O que significa isso? Quando falamos que a Bíblia tem que ser interpretada de modo histórico-gramatical. Nós devemos levar em conta o contexto histórico da passagem, todo o seu ambiente, onde aquela porção literária foi produzida, e no seu sentido gramatical, o que as palavras realmente significam. Quando aparece uma figura de linguagem, isso nós conseguimos perceber com facilidade, usando as regras comuns da linguagem, da gramática e da comunicação. É assim. A Bíblia fala, olha, sejam como pombas. Claro, eu não vou subir no telhado e ficar lá, né? Morando no telhado, ali como um pássaro, ali no beiral da minha casa. Não, seja como pomba, seja uma pessoa simples. Então, é fácil detectar essas figuras de linguagem. Então, os textos que estão diante de nós, que falam sobre o reino de Cristo, tem algumas figuras de linguagem? Tem sim, mas é fácil detectar. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia fala de um reino físico mesmo. E eu não tenho licença para pegar esses textos e transformá-los em simbologias. Há uma vertente evangélica que é até pior, que fala assim, olha, esses textos são simbólicos e mais. Além de serem simbólicos, esses textos se aplicam à igreja atual. Nem escatológicos são. São textos simbólicos e se aplicam à igreja agora. Aí complica tudo. Então fala assim, olha, o lobo vai andar com a ovelha. Isso aí se aplica à igreja e se cumpre agora. Mas quem é o lobo? O lobo é... talvez, sei lá, quem é o lobo? Os corintianos crentes, talvez. E a ovelha? A ovelha, bom, talvez sejam São Paulinos crentes, andando juntos. Enfim, você tem que usar sua criatividade. Mas lobo não pode ser lobo. E ovelha não pode ser ovelha. Tem que ser algo simbólico. E no reino, isso vai acontecer. Esses animais vão andar juntos, mas esses animais não são animais.
E esse reino não vai acontecer no futuro, esse reino é agora. E o lobo e a ovelha estão andando juntos agora. Onde? Na igreja. Então você começa a aplicar essas interpretações estranhas. Num texto em que lobo é lobo e ovelha é ovelha. Eu sei quando Jesus usa a figura do lobo para se referir a pessoas. Eu sei. Eu sei quando os escritores do Novo Testamento usam a figura do lobo para se referir a falsos mestres. Eu sei, eu percebo. Como é que eu percebo? Pela simples leitura, o contexto da passagem, você vê. Só que é uma figura de linguagem para falsos mestres. Quando o apóstolo os chama de cães ou de lobos, nós sabemos, isso aqui são pessoas. Mas num texto como esse que eu mencionei agora há pouco, são animais mesmo, andando juntos. E por que não podem ser? A Bíblia não diz em Romanos 8 que Deus vai restaurar a natureza? Não fala isso? Qual é o problema do lobo e um outro animal qualquer andarem juntos? Se Deus vai restaurar a paz na natureza. Qual é o problema? Como era no Éden? No Éden não era assim? Na restauração de tudo, não pode ser assim também? O leão já andou ao lado da zebra alguma vez? Já. Já foram amiguinhos? Já. O gato já foi amigo do cachorro alguma vez? Já. Já foram amiguinhos? Já. Numa boa. Por muito tempo. Então, por que isso não pode ser restaurado pelo poder de Deus? Porque esses textos não podem ser entendidos como textos que falam da restauração no reino futuro, em que o príncipe da paz vai governar a natureza de modo direto, com a sua presença física aqui. Por que não? Em que isso fere o caráter de Deus? Não fazemos a menor ideia. Então, nós entendemos assim. Haverá um reino, sim. Quando Jesus voltar, o reino celeste invadirá a história. É a oração do Pai Nosso se cumprindo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Nós queremos que é o cumprimento desse pedido. Esse reino então se estabelece. É o reino milenar. Apocalipse 20 fala que será um reino de 1000 anos. E nós vamos então estudar isso agora. Bom, notem que esse reino, primeira verdade sobre isso, é que esse reino é o cumprimento de promessas feitas a Davi. O pastor Nicolas já mencionou Daniel 2, e mencionou também um outro texto, Mateus, que fala sobre a restauração de todas as coisas. Nós vamos olhar outros textos agora do manual. Vamos ver então 2 Samuel 7, 10. Veja lá, 2 Samuel 7, 10, que fala da promessa desse reino. Veja o que diz. Segundo livro de Samuel, 7, de 10 a 16. Vejam o que diz esse texto aí. 10 a 16. Fala assim: prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Falando aqui de Israel, o Israel étnico, né? Nacional. E o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como antes. Essa profecia, vocês acham que já se cumpriu? O que vocês acham? Olha só. Eu vou preparar um lugar para o meu povo, Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Vocês acham? Já se cumpriu isso aqui? Acho que não teve um dia na história de Israel que ele não tenha sido perturbado. Né? E jamais os filhos da perversidade o aflijam. Meu Deus. Os judeus não têm a menor ideia do que seja isso aqui. Eles nunca experimentaram isso na sua história. Nunca. O aflijam como dantes. E olha a ênfase no jamais. Porque você pode falar assim, não, mas teve períodos de tranquilidade. Ok. Mas o texto diz, jamais os filhos da perversidade o aflijam. Ou seja, é uma paz definitiva, para sempre. Então, nós podemos encontrar momentos de paz para o povo de Israel, mas foi uma paz que durou alguns anos.
Aqui o texto fala de uma paz que nunca vai acabar. Eles estarão fixados ali no seu lugar, na sua terra, e nunca mais serão perturbados. Então, como é que a gente lê esse texto? De modo literal ou figurado? Alguns vão dizer, isso aqui, Israel, aqui é a igreja. E a paz aqui é a paz que temos em Cristo. Aí, gente. Aí a paz aqui é a paz celeste. Aí, gente. Aí não dá. Aí você muda o sentido das palavras, muda o objetivo da profecia, você altera tudo, porque você não acredita em algo. Como você não acredita num reino que é mencionado aqui, a única forma de você se livrar do texto, você não pode falar, esse texto não vale. Esse texto não vale. Não, o que você faz? Como crente, né, você não pode falar, esse texto não vale. O que você faz então? Você muda o sentido dele. Não contavam com minha astúcia. Né? É a hermenêutica do Chapolin. Né? Não contavam com minha astúcia. Eu não joguei o texto fora. Não fiz isso, eu não posso, eu sou crente. Como é que eu vou jogar o texto fora? Eu sou crente, não posso fazer isso. Então o que eu faço? Eu mudo o sentido das palavras. Não contavam com minha astúcia. Né? A hermenêutica chapoliniana. Então veja, aí o texto prossegue dizendo, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, que nunca teve paz desde aqueles tempos. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Aí prometendo já a Davi uma casa perene, uma família perene. Ele prossegue. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. E já estudamos esse texto aí, né? Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então uma forte associação entre o trono de Davi e o estabelecimento de Israel para sempre. Existe aqui. Então o reino de Cristo que ele vai instaurar, em que ele vai dar paz para Israel para sempre, esse reino está ligado às promessas feitas a Davi. Onde está o reino de Davi agora? Em lugar nenhum. Não tem nenhum lugar onde descendentes de Davi estão reinando. Mas o Senhor vai restaurar o reino a Davi. E o seu trono será para sempre. Jesus é o descendente de Davi. Vamos ver outro texto aí conhecido também, é Lucas 1, 32 e 33. Oi, pode falar. Porque essa profecia também tem uma passagem de cumprimento de Salomão. A parte que fala sobre edificar casa, é o que eu já expliquei aqui, é uma profecia de duplo cumprimento, dupla referência. Isso é muito comum nos escritos proféticos. Então o que acontece? Você lê a profecia e fala, bom, essa parte aqui, nós sabemos que se cumpriu com Salomão, quando ele construiu casa. Mas você continua a leitura e fala, peraí, mas isso aqui não se cumpriu com Salomão. O seu trono será estabelecido para sempre. Isso não aconteceu. O trono de Salomão acabou. E dos seus descendentes também. Veio o exílio babilônico e acabou com esse trono. Então, a profecia se cumpriu em Salomão em alguns aspectos. Em outros, ela permanece aberta. E aí nós sabemos, o Senhor vai cumprir isso plenamente quando? Quando o Messias voltar. Aí ele vai dar a Israel um lugar seguro para sempre. É a parte da profecia que está pendente, que nunca se cumpriu. Na verdade, assim, é uma forma é um exemplo de sensus plenior. É um exemplo de sensus plenior. É que assim, geralmente no sensus plenior aparece uma coisa só. E aí você descobre só depois que tinha um sentido adicional. Como, por exemplo,
a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando você lê essa profecia isolada, tem um sentido só. E não dá para ver mais nada lá. Depois, lá na frente, o escritor neotestamentário revela um outro sentido que você nunca nem imaginou que estivesse ali. Aí essa é a ideia do sensus plenior ou do sensus inspirado, depende da posição hermenêutica do intérprete. Aí ele fala, não, aqui é um caso de sensus plenior, porque não tinha esse sentido no começo, e o escritor neotestamentário descobriu esse sentido depois. Aí é um caso típico de sensus plenior. Aqui, o que acontece é que há elementos que você percebe que tem mais alguma coisa. Você percebe, porque o texto fala, o seu trono será estabelecido para sempre, e não se cumpriu. Então você percebe, está se referindo a alguma outra coisa. Há sinais disso no próprio texto. Então você vê o duplo sentido já na cara do texto. Você não precisa de um autor neotestamentário para mostrar. Já está lá. Você já descobre. Então a gente chama de dupla referência. É a dupla referência direta. Tá? É um pouquinho diferente do sensus plenior. Só um pouquinho. Ok. Qual é o texto mesmo que eu falei? Lucas, né? Lucas 1, 32 e 33. Lucas 1, 32 e 33. Olha só o que fala aí. Falando de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de quem? De Davi, seu pai. Jesus já sentou nesse trono? Não. Esse trono é no céu ou na terra? Davi já reinou no céu? Davi já sentou no trono celeste, agora eu governo aqui? Não. Então o trono de Davi é onde? Aqui na terra. Não tem jeito. E veja, ele reinará para sempre sobre quem? O que é casa de Jacó? É a igreja a casa de Jacó? Não. O que é casa de Jacó? Israel. A casa de Jacó é a família, é o povo de Israel. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e olha só, e o seu reinado não terá fim. Então, é algo físico. É ele reinando neste mundo, sobre a nação de Israel. É isso. Por que vocês acham que Jesus falou assim, olha, não jurem por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Ele falou de que Jerusalém? Jerusalém celeste ou terrena, quando ele falou isso? Não jurem por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Quando ele falou isso, ele está falando sobre a Jerusalém celeste ou a Jerusalém terrena? Terrena. O judeu jurava pela Jerusalém terrena. E ele fala, olha, Jerusalém terrena é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? É o Messias. Ele falou assim, essa cidade que vocês estão vendo aí, essa Jerusalém, é a cidade do Messias. É a cidade do grande rei. Então, nós cremos que isso ainda vai acontecer. Ele vai chegar, vai reinar sobre Israel e o seu reinado não terá fim. Okay? Aí você fala, mas não é só 1000 anos? Não é só 1000? É que é assim, ele reina por 1000 anos, mas depois esse seu reino se estende pelo novo céu e pela nova terra. Esse o sentido em que esse reino não acaba nunca. Porque acabam-se os 1000 anos, e aí são criados novos céus e nova terra, e esse reino se estende pela eternidade. Mas a dimensão presente, o reino vai durar 1000 anos, na dimensão presente. Depois em novo céu, nova terra, e continua, por tempo sem fim. Okay? Muito bem, outro texto, Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Então esse é um lado da escatologia que esqueceram, né? Abandonaram. Disseram, não, está errado isso aí, é tudo espiritual. E não é. No texto profético é bem literal. Apocalipse 24. Veja o que diz. Apocalipse 24.
Vi também tronos. Isso é depois que Cristo volta. Cristo volta no capítulo 19. Aqui é o capítulo 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Aqui está falando dos mártires da época do anticristo. Quando é que o anticristo vai reinar? Vai dominar? No período da grande tribulação. Então esse texto fala dos mártires da grande tribulação. Aqueles que não aceitaram receber a marca da besta. Segundo os adventistas, a marca da besta é ir à igreja aos domingos. Então, se você vai à igreja ao domingo, você recebeu a marca da besta. Né? Ou seja, essa é a pior, é a interpretação mais besta que eu já vi na minha vida. Não existe interpretação mais tola e estúpida do que essa. Né? Mas eles falam isso, porque Ellen White falou, então o que ela falou tem que estar certo. Mas é bobagem isso. O que é uma marca? Marca é uma marca. Uma marca. Que o anticristo vai usar de alguma forma para ser adorado, ser servido. Nós não temos detalhes sobre isso, só sabemos que haverá uma marca sim. Muitos falam, não, a marca na mão são as obras, a marca na cabeça, na testa é o pensamento. Gente, é brincadeira, né? Menos, né? É uma marca. Está falando marca? É marca. Falou marca, é marca. As pessoas vão receber marcas, é isso. Como será, não sei direito. Mas fala isso. Fala que os que não adoraram a besta, e não receberam nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, essas pessoas serão decapitadas. Serão mortas. Mas veja o que acontece quando Jesus volta. Jesus volta ao final da tribulação. E veja o que acontece. E viveram. Essas pessoas que morreram na tribulação vão ressuscitar. Veja o que acontece. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o Apocalipse fala desse período. Os mortos na tribulação, pelo anticristo, assassino cruel, esses crentes fiéis, eles vão ser martirizados, serão decapitados, mas eles vão ressuscitar. E o texto fala que eles vão reinar com Cristo durante os 1000 anos também. Então a Bíblia fala de um tempo assim. Agora, é claro, dá para espiritualizar. Falar, não, isso aí tudo é a igreja. É a igreja. E essa ressurreição é espiritual, porque o milênio é agora. Tem gente que fala que o milênio é agora. Mas se o milênio é agora, onde estão os decapitados ressurretos? Não, os decapitados ressurretos, na verdade, isso é símbolo da conversão da pessoa. A pessoa se converteu, ela tem uma nova vida. Então é uma ressurreição espiritual. Gente, é difícil continuar assim a conversa. É difícil. Porque quando você espiritualiza uma passagem, você atribui a ela o sentido que você quer. Você pode conversar com as pessoas que entendem que essa interpretação deve ser simbólica. Vamos dizer isso para você, olha, essa ressurreição aqui, na verdade, é uma ressurreição espiritual. Porque o milênio é agora. O milênio é agora. O milênio é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Essa é a interpretação amilenista. O milênio acontece entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então agora nós estamos no milênio. Aí você fala, mas e essa ressurreição? Essa ressurreição é referente às conversões que acontecem nesse período. Nesse período, as pessoas que se convertem são simbolizadas aqui. São as pessoas que vivem e reinam com Cristo agora já. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Então nós já reinamos agora. Ok, você olha o versículo, você tenta encaixar, mas por que eles são chamados de decapitados? Não, aí é por causa dos sofrimentos da vida cristã. E você começa a atribuir significados às palavras, significados que o autor bíblico nunca teve, nunca pensou, nunca imaginou. Ou seja, você destrói o versículo. Por quê? Porque você não crê nele. Você não crê no versículo, mas você não pode dizer, olha, esse versículo não é verdadeiro. Então o que você faz? Mais uma vez, você interpreta em termos simbólicos. Porque aí você faz ele dizer o que você quer. Agora, o que o versículo diz? O versículo diz outra coisa.
Ele fala, quando Jesus voltar, tronos serão estabelecidos. E, nesse momento, as almas dos que foram mortos pelo anticristo vão ressuscitar dentre os mortos. Vão reviver e vão reinar com ele por 1000 anos. Isso é o que o versículo fala. Se eu tentar atribuir às palavras outro significado, eu estou adulterando a palavra de Deus. Não posso fazer isso. É terrível isso, mas muita gente faz isso. Sem sinal nenhum no texto de que isso aqui é simbólico. Não há sinal nenhum no texto de que isso aqui é simbólico. Nada. Muito bem. Oi? Não sei. Não sabemos. Não menciona. Nós não sabemos quem são. Pode ser. Pode ser os apóstolos. Pode ser a igreja que vai voltar com Jesus. Que a Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos. Então pode ser. Pode ser os salvos da igreja. Pode ser os apóstolos. Mas o texto não identifica, né? Mas teremos vários juízes nesse dia. Mas uma coisa é certa. Esse versículo narra eventos que vão acontecer no tempo e no espaço. Isso vai acontecer. Não é um símbolo do que está acontecendo hoje. Que absurdo é esse? Que absurdo. Como assim? Então, se eu sou um crente, eu sou um decapitado ressurreto? O que tem a ver isso? Se eu sou crente, eu sou um decapitado ressurreto no milênio? Que história é essa? Eu destruí o versículo, acabei com o versículo. Eu joguei o versículo no lixo se eu fiz isso. Se eu interpretar desse jeito, joguei no lixo. Eu não posso fazer isso. Tem que entender. Esse versículo diz algo, transmite algo. E o que ele transmite? Ele transmite o que ele quer transmitir. Como é que chama Apocalipse? O que significa Apocalipse? O que significa Apocalipse? Revelação. Ué, se tudo é simbólico, cadê a revelação? Ele revelou algo. Não é uma charada. Não é uma charada para eu adivinhar o significado. É uma revelação. Ou seja, o que está lá eu consigo entender. Porque é uma revelação. Não é uma charada. Não é não é um biscoitinho chinês, aqueles ditados chineses, né? Você tenta adivinhar o significado, aquela charada de... Não. Isso aqui é revelação. Ele revelou isso aqui. Ele falou que vai acontecer. É revelação. E eu leio, entendo facilmente e digo amém. Qual é o problema? Eu não posso mudar o significado porque eu não gostei. Porque não se encaixa com o meu modo de pensar. Não posso fazer isso. Eu sou intérprete da Bíblia. É a ideia bíblica que interessa, não a minha. A minha é secundária. Muito bem. Note bem, existe também aqui, no manualzinho aqui, quem está acompanhando aí, tem algo na página 72 do manualzinho, que é interessante notar, na parte que fala sobre cristologia, relacionado ao reino. Então, veja aí o que diz Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. É um texto conhecido esse. Isaías 9, 6 e 7. E nós vamos ver depois como é que vai ser esse reino, né? Porque estamos dizendo que o reino vai acontecer, mas tem também as informações sobre como ele vai ser. Isaías 9, 6 e 7. Opa. Já está lá já? Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e olha só o que vem agora. O governo está sobre os seus ombros. O que significa isso? O governo está sobre os seus ombros. O que significa isso? Que ele é alguém que vai governar, vai reinar. E isso é uma promessa aqui de Isaías feita 800 anos antes de Cristo. E aí continua dizendo, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Veja o 7. Para que se aumente o seu governo. Falando sobre o governo. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino.
Onde é o trono de Davi mesmo? Neste mundo, em Jerusalém. Para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ponto final. O texto diz claramente, ele vai governar sobre o trono de Davi, esse trono vai se expandir e será um trono de juízo e de justiça, e um trono que nunca vai acabar. Um reino que nunca vai acabar. Importante isso, e nós sabemos quem é. Quem é que vai se sentar nesse trono? Jesus, que é o descendente de Davi. Outro fator importante, quando ele estiver reinando, ele vai reinar sobre Jerusalém, que vai desfrutar de uma paz perfeita. Vamos ver Zacarias agora. Zacarias 14, versículos 9, 11 e 16. Zacarias 14, 9, 11 e 16. Olha só. Olha o que diz aqui. 9. O que diz lá? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ou seja, é um governo monocrático. Só um Senhor sobre toda a terra. Olha o versículo 11. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Agora vejam o versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, vocês lembram desse episódio? Lembram? Que Jerusalém estará cercada quando Jesus voltar? E o Senhor voltará e matará os exércitos das nações? Olha o que vai acontecer agora com as nações que não, com as pessoas que não tiverem morrido. Olha só. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só isso. Olha como vai ser no milênio. Imaginaram isso? É o seguinte, olha. Quando o Senhor estiver reinando em Jerusalém, as nações que entrarem para o reino, que não forem destruídas, elas terão que subir a Jerusalém de ano em ano. Você pensa, mas todo mundo vai caber lá? Eu acho que serão delegações, né? Possível que sejam delegações que vão de ano em ano a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, que é a festa que lembra o livramento do povo judeu. Festa das cabanas, que lembra o livramento do povo judeu. Agora, vocês se lembram quando Pedro, no Monte da Transfiguração, viu Jesus glorioso na sua glória? O que ele falou? Ele falou o quê? Senhor, vamos fazer 3 tendas. Por que ele falou isso? Tá doido, não tinha que falar, falou que é bobagem. Ele se lembrou disso aqui. Ó. Ele falou, o reino chegou. O reino chegou. E quando o reino chegar, nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Chegou a hora. Vamos fazer tendas aqui agora. É bem possível que Pedro lembrou desse texto. O reino chegou. Vamos começar a cumprir Zacarias. Pode ser. Agora olha só o que acontece no 17. Olha só.
se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ah, mas cadê o respeito de Deus pelas pessoas? A adoração não tem que ser voluntária? Deus não respeita o livre-arbítrio? Parece que não, né? Ou adora ou morre de sede. É o que sabe. Ou vocês me adoram, ou morrem de fome e sede. Simples. Eu sou Deus, eu faço o que eu. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a nossa visão de Deus fica diferente da visão do mundo. O mundo tem aquele deusinho que eles inventaram, né? Deusinho que respeita todo mundo. Ah, eu queria tanto que você me adorasse. Esse é o deusinho das chiquititas, né? Dos ursinhos carinhosos. Né? Agora esse aqui é o Deus de Zacarias. Esse aqui é o Deus de Zacarias. No reino ele fala assim, olha, eu sou o rei, isso não é uma democracia, isso não é uma democracia, isso é uma monarquia, eu sou o rei e vocês vão me adorar. E se não me adorarem, eu tenho poder sobre os céus e a terra, se vocês não me adorarem, não vai chover sobre o país de vocês. Então, é isso. Todo ano. Subir a Jerusalém e adorar o rei. Certamente por meio de delegações, né? O Brasil vai mandar uma delegação, pessoal do PSOL, com cartazes, né? Abaixo o rei. Olha o 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. É isso aí. Esse é o nosso Deus. É esse aqui, ó. Esse é o Deus de verdade, esse aqui. Não é o Deus lá de fora, não. Esse é o Deus de verdade. Então o reino vai ser assim. Por que o texto fala que ele regerá as nações com um cetro de ferro? O que significa isso? Rigidez, firmeza. É bom isso ou não? Meu Deus, maravilhoso isso. Maravilhoso, eu adoro isso aqui. Quando eu falo, nossa, que rei legal. Não, mas eu sou contra, isso é antidemocrático. Que democrático. É um rei soberano sobre tudo. Não há nada. Não existe uma formiga que não esteja debaixo do seu domínio e da sua autoridade. Nem uma formiga que não esteja debaixo da sua soberania absoluta. Não há. Isso aqui é um governo de verdade. Muito jóia ver isso aí. Vamos ver outros textos aí, sobre o reino milenar. Veja também, aí também em... Ah não, Zacarias já foi. Veja Isaías 2. Isaías 2, de 2 a 4. Vamos olhar esse texto, depois mais um. Isaías a gente termina aqui, e na semana que vem a gente continua vendo. É para vocês terem uma ideia do reino, como que vai ser. É muito legal. Eu acho 10, um reino assim. Muito legal. Isaías 2. Vamos ver como vai ser o reino. Isaías 2, versículos 2 a 4. Então fala assim. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, é o Monte Moriá, onde estava o templo, será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Olha que legal. Acho que é relacionado com Zacarias, né? Os povos indo para Jerusalém, né? Adorar o rei. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aqui, como é que eu leria isso de modo simbólico? Como vocês acham? Se fosse hoje, de modo simbólico, como é que seria isso aqui? Aí você pode usar a imaginação, né? Volta para o 3.
irão muitas nações, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa, a igreja, né? Vamos à igreja. Né? O monte do Senhor é a igreja. A casa de Deus, a casa de Deus só pode ser a igreja. Né? Lógico. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. Sião é o púlpito aqui do pastor Marcos. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Jerusalém é esse púlpito aqui. Aí, gente, muda. Aí você altera tudo para se encaixar no que você quer. Agora veja, o texto fala que isso vai acontecer em Jerusalém. De Jerusalém sairá a instrução. É o que o texto está falando. Você não concorda? Paciência. Só não mude o que está escrito. Veja o 4. Ele, o Senhor, julgará os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Como é que vai ser o reino? Vai ter guerra? Não. Por que não? Porque o rei estabelecerá a paz. Não haverá mais guerra. Chega de guerra. Muito tempo guerreando. A história inteira só guerras. Chega. Não haverá mais guerras. O rei governará e haverá paz em toda a terra. Vamos ver outro texto aí. Então são indícios de como será o reino. Nós vamos juntando os pedacinhos, né? Veja o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. E aí nós terminamos por aqui. 11:4. O milênio, a gente tem que orar sempre, dizendo, venha o teu reino. Porque eu não vejo a hora disso aqui acontecer. O Senhor em Jerusalém. E aí, quando a gente for para lá, a gente pode ir junto. Bom, se bem que eu já vou estar lá já. Se levar em conta a questão do arrebatamento, depois volta com Jesus, eu já vou estar lá já. Eu vou estar lá. Vocês também já vão estar lá. Vamos ver o 4. Qual que é o texto mesmo? 11:4, é isso que eu falei? 11:4? Né? 11:4. Fala assim. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Já vimos isso. O texto bíblico do Novo Neotestamentário, inclusive Apocalipse, fala, e o apóstolo Paulo fala que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Então, esse texto se harmoniza com esses outros que falamos. 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, ele será justo e fiel. Agora o 6. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Olha que lindo isso aqui. É a restauração da natureza. Os únicos que não gostam disso é o lobo, o leopardo e o leão. Eles olham e falam, o quê? E o churrasco? Os únicos que não gostam desse texto são esses bichos. Ele fala, você vai comer palha. O quê? O leão vai falar, o quê? Você vai comer palha que nem o boi. O quê? Né? Só se for um bicho desses, para não gostar desse texto. Qualquer ser humano vai gostar. Olha só. A paz da natureza, de que Paulo fala em Romanos 8. Veja o 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Estou falando que o leão não vai gostar do texto? O leão não vai gostar desse cardápio, né? Se ele souber que vai acontecer isso no futuro. Mas nós, meu Deus, isso é maravilhoso. É a restauração do Éden. É o Éden restaurado isso aqui. E por que não pode ser literal isso? Deus não tem poder? Ele não apaziguou os leões na cova lá de Daniel? No jardim do Éden não era desse jeito? O que há de absurdo nisso, se nós cremos num Deus poderoso? Como é que eu posso transformar isso em algo simbólico? O que é a vaca nesse símbolo? O que é a ursa? E as crias são o quê? Departamento infantil? Não tem sentido espiritualizar isso aqui. Isso é o que vai acontecer. Veja o 8.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não terá nenhum perigo mais. Vejam, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Olha o motivo. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é isso que vai acontecer nessa época, é isso que vai acontecer nesse período. Vejam até o versículo 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então, esse é o milênio. O milênio será assim. Então, nós cremos nisso. Aqui em nossa igreja, nós cremos que todas essas profecias são literais. E vão acontecer. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino mundial, um domínio firme, forte, inabalável e perene, e ele estabelecerá a paz entre as nações e a paz na natureza. Vai fazer isso. E nós não vemos razão nenhuma para pegar esses textos e transformá-los em textos simbólicos. Nenhuma. Razão alguma para isso. Cremos que isso vai ser literal mesmo. Muito bem. Na semana que vem vamos ver outras coisas sobre o milênio, né? Porque tem algumas coisas intrigantes no milênio também. Tem coisas no milênio que são intrigantes. E nós vamos ver então, porque tem coisas que são um pouquinho complicadas, porque não tem muita informação na Bíblia. E a gente fica sem complementar certas questões. Então, aí dificulta. Mas uma noção básica de como vai ser, nós já podemos ter já. O que aprendemos? Olha, no milênio, Jerusalém será restaurada e haverá um rei ali sentado. E esse rei governará com firmeza. Quem não adorá-lo será punido. E esse rei será um rei de paz, que não permitirá a guerra e estabelecerá a paz na natureza. Isso tudo nós já sabemos sobre o milênio. Isso é claro. Isso é claro. Okay? Vai ter gente ressurreta? Vai. Sabemos que pelo menos o pessoal da tribulação vai ressuscitar e vai estar no milênio. Então vai ser um reino diferente. Vai ter gente ressurreta andando para lá e para cá. Vai encontrar as pessoas, quem é você? Ressuscitei agora. Eu estou no milênio. Você é ressurreto? Sou ressurreto. Eu não, ainda não. Que azar o seu, hein? Eu sou ressurreto, você não. Bom, enfim, não sabemos como vai ser esse relacionamento, mas vai ser assim. Vai ter gente no milênio ressurreta, vivendo ali com as pessoas. Vamos fazer oração agradecendo por essas coisas que mexem, né, com a nossa imaginação, mas também nos ajudam a entender o futuro glorioso que nos aguarda. Senhor Deus, muito obrigado por esses textos que lemos, porque são textos que aquecem o nosso coração. Nós podemos ter tranquilidade, sabendo que ainda que não entendamos tudo da sua palavra, nós podemos ter tranquilidade, sabendo que o final é maravilhoso. O que nós podemos ter certeza, ó Deus, a partir disso tudo, ainda que vejamos de modo um pouco obscuro, o que nós podemos ter certeza é que um dia o Senhor reinará e governará as nações com um cetro de ferro e estabelecerá o seu reino de paz entre as nações e de paz na natureza. Muito obrigado por isso, por essa esperança maravilhosa, por sabermos que tudo o que está acontecendo hoje no mundo vai passar e vai dar lugar a uma nova ordem, em que o Senhor Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como já é, mas será reconhecido em todo o mundo como essa figura gloriosa e grandiosa que Ele é. Agradecemos por isso, pedimos que o Senhor nos abençoe com esses pensamentos e ensinamentos, e que isso aqueça o nosso coração e nos console. Em nome de Jesus, amém.